Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu trouxe esse livro aqui, recém-publicado, Os Grandes Escritos Anarquistas, de inúmeros autores, e quero ler um trecho para vocês, um texto chamado A Definição de Anarquia, de Malatesta, o texto é de 1907. Anarquia é uma palavra grega que significa literalmente sem governo, isto é, o estado de um povo sem uma autoridade constituída. Antes que tal organização começasse a ser cogitada e desejada por toda uma classe de pensadores, ou se tornasse a meta de um movimento que hoje é um dos fatores mais importantes do atual conflito social, a palavra anarquia foi usada universalmente para designar desordem e confusão. Ainda hoje é adotada nesse sentido pelos ignorantes e pelos adversários, interessados em distorcer a verdade. Não vamos entrar em discussões filológicas, porque a questão é histórica e não filológica. A interpretação usual da palavra não exprime o verdadeiro significado etimológico, mas deriva dele. Tal interpretação se deve ao preconceito de que o governo é uma necessidade na organização da vida social. O homem, como todos os seres vivos, se adapta às condições em que vive e transmite, através da herança cultural, seus hábitos adquiridos. Portanto, por nascer e viver na escravidão, por ser descendente de escravos, quando começou a pensar, o homem acreditava que a escravidão era uma condição essencial à vida. A liberdade parecia impossível. Assim também o trabalhador foi forçado, por séculos, a depender da boa vontade do patrão para trabalhar, isto é, para obter pão. Acostumou-se a ter uma própria vida à disposição daqueles que possuíssem a terra e o capital. Passou a acreditar que seu senhor era aquele que lhe dava o pão e perguntava ingenuamente como viveria se não tivesse um patrão. Da mesma forma, um homem cujos membros foram atados desde o nascimento, mas que mesmo assim aprendeu a mancar, atribui a essas ataduras sua habilidade para se mover. Na verdade, elas diminuem e paralisam a energia muscular de seus membros. Se acrescentarmos ao efeito natural do hábito a educação dada pelo seu patrão, pelo padre, pelo professor, que ensinam que o patrão e o governo são necessários, se acrescentarmos o juízo policial para pressionar aqueles que pensam de outra forma e tentam difundir suas opiniões, entenderemos como o preconceito da utilidade e da necessidade do patrão e do governo são estabelecidos. Suponho que um médico apresente uma teoria completa, com 1000 ilustrações inventadas, para persuadir o homem com membros atados que, se libertar suas pernas, não poderá caminhar ou mesmo viver. O homem defenderia suas ataduras furiosamente e consideraria todos que tentassem tirá-las inimigos. Portanto, se considerarmos que o governo é necessário e que sem governo haverá desordem e confusão, é natural e lógico que a anarquia, que significa ausência de governo, também signifique ausência de ordem. Existem fatos paralelos na história da palavra. Em épocas e países onde se considerava o governo de um homem, monarquia, necessário. A palavra república, governo de muitos, era usada exatamente como anarquia, implicando desordem e confusão. Traços desse significado ainda são encontrados na linguagem popular de quase todos os países. Quando essa opinião mudar e o público estiver convencido de que o governo é desnecessário e extremamente prejudicial, a palavra anarquia, justamente por significar sem governo, será o mesmo que dizer ordem natural, harmonia de necessidades e interesses de todos, liberdade total com solidariedade total. Portanto, estão errados aqueles que dizem que os anarquistas escolheram mal o nome, por ser este mal compreendido pelas massas e levar a uma falsa interpretação. O erro vem disso, e não da palavra. A dificuldade que os anarquistas encontram para difundir suas ideias não depende do nome que deram a si mesmos. Depende do fato de que suas concepções se chocam com os preconceitos que as pessoas têm sobre a função do governo, ou o Estado, como é chamado. Esse é um dos textos de vários autores, tem Tolstói, tem Bakunin, tem Thoreau, George Orwell, Emma Goldman, tem textos de todos esses autores aqui dentro. Uma obra que eu recomendo antes de você emitir opinião. Aqui fala também dos protestantes, fala da reforma radical, dos anabatistas, que de certa forma foram pré-anarquistas, né, naquilo que nós conhecemos como movimento anarquista moderno. Então,
é uma obra fantástica que precisa ser conhecida. Espero que você tenha gostado da leitura. Curta aqui o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E se você puder, clica também no link da descrição do apoia.se/Angela Natel para cursos, para você poder ter acesso a também sorteios de livros. Grande abraço e boa semana para vocês, pessoal.